como o povo está dependente de igrejas. Como o povo está escravizado em igrejas. Rapaz, olha a mentira do diabo na mente do povo, fazendo o povo pensar que o lugar para encontrar e para viver para Deus é a igreja. O povo é tão escravo de igreja que se não tiver igreja eles adoecem. Se não tiver igreja é um desespero para o cristão da religião, né? Que vive o cristianismo. O crente que vive o cristianismo da religião cristã. Porque o crente em Jesus, o cristão que está na verdade que é Cristo, ele não é dependente de igreja. Ele não é escravo de igreja. Eu quero falar sobre isso um pouco aqui. Olha como as pessoas se tornaram escravos e dependentes de igreja. Olha como o diabo conseguiu prender mais da metade da multidão humana dentro da maior cadeia que ele criou para prender e privar o homem da vida com Deus, chamado religião. Amados irmãos, eu sou muito ignorado dentro do conteúdo, dentro da forma com que eu prego. O conteúdo que eu levo, a informação que eu levo, a posição que eu tenho, eu sou muito criticado. Uma pessoa colocou um comentário me questionando, dizendo que eu estou fazendo um desserviço no reino de Deus. Porque eu estou expondo a mentira, condenando e mostrando a verdade, levando à luz. E aí, essa pessoa disse que eu estou fazendo um desserviço ao reino de Deus. Eu perguntei a essa pessoa, que reino de Deus é esse que você está dizendo que eu estou fazendo um desserviço? Qual é o reino de Deus no seu entendimento? O que é esse reino de Deus? Essa pergunta serve até para você também. O que é o reino de Deus para você? É a pergunta que os religiosos fizeram a Jesus também. Então, as pessoas não estão com a sua mente na palavra, por isso que resistem à palavra. Porque estão aprisionadas, alienadas, com a mente cauterizada, na mentira do diabo, a mentira de igreja, de lugar santo, sagrado, exclusivo, restrito para a sua vida com Deus. É isso que você entende porque foi ensinado assim e está vivendo assim. E eu quero dizer que você está na mentira. Então, observa. Essa pessoa chegou para mim e me criticou, dizendo que eu estou fazendo um desserviço ao reino de Deus. Eu disse a ele, qual é o reino de Deus no seu entendimento? Que eu estou fazendo desserviço. Você acha que o reino de Deus é alguma instituição religiosa? É alguma denominação religiosa? É alguma religião? O que é o reino de Deus para você? É a religião evangélica? É a religião católica? É a religião espírita? É a religião budista? É a religião de Mórmon? A pergunta para você também é essa. Você tem resposta? Você tem resposta? Para você despertar. Jesus ele veio trabalhar o entendimento das pessoas, libertar aqui, ó. Jesus veio iluminar o entendimento, tirar das trevas. Jesus veio libertar o homem aqui no entendimento. A palavra tem que trabalhar o teu entendimento. Não é o teu emocionalismo, intelectualismo, vida de prática religiosa. É aqui no entendimento para a vida com Deus. Então a pergunta para você é, o que é o reino de Deus para você? Aonde é que está o reino de Deus? Alguém perguntou a Jesus, Jesus disse, o reino de Deus não está ali, aqui. O reino de Deus não tem aparência exterior. O reino de Deus não tem aparência exterior. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não é visível. O reino de Deus não é uma instituição, não é um lugar geográfico, um ambiente, uma denominação. O reino de Deus não é um conjunto de regras onde o povo está vivendo dentro de um estabelecimento que dizem que é um lugar místico, onde Deus mora, igreja. O reino de Deus não é isso.
O reino de Deus está implantado em cada um dos pecadores que creram em Jesus e receberam remissão de pecados. Vou repetir aqui, porque é ensino. Se você quer viver o emocionalismo, a gritaria, os movimentos histéricos, vá viver lá, dentro das suas igrejas com seus profetas. O que você precisa é estar mais atento a ouvir. Não é se emocionar, gritar, pular, sair correndo e falar um bocado de coisa sem lógica, sem entendimento, sem nexo algum. Você precisa parar para entender, pensar, raciocinar. Você é um ser pensante. Deus criou você um ser pensante. Com sabedoria, inteligência, para discernir, analisar e entender as coisas. Deus, Ele quer o seu entendimento dentro do que Ele lhe mostra. Você entenda. Não é o emocionalismo. A vida de Deus cega dentro de uma fé anátema, fanática, mística. Não. Então escute aí, aprenda. Aprenda. O reino de Deus não está dentro de nenhuma instituição religiosa dessas que vivem as pessoas neste mundo. O reino de Deus não tem aparência exterior. Ele está em cada um de nós que nos convertemos a Cristo, estamos em Cristo. Não é os que estão dentro de ambiente, igreja. É os que estão em Cristo. Ali, o reino de Deus foi implantado. E o que é o reino de Deus? É Deus reinando em nós pelo Espírito Santo. O que Jesus quis dizer quando disse assim: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que reino é esse que Jesus mandou buscar? É a vida de igreja? É a vida de igreja, como pregam os pastores, os falsificadores da palavra, os falsos profetas que prendem o povo na mentira, escravizando dentro de um ambiente sobre regra, norma, compromisso, meta, sacrifício e penitência de religião? Quando Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é ser guiado pelo Espírito Santo. Priorize isso na sua vida. Vá buscar direção. Vá buscar ser guiado por Deus, andando guiado pela luz de Deus, estando com a tua vida, priorizando a palavra, a direção do Espírito Santo. Não é buscar vida de igreja. O reino de Deus não é vida de igreja, não é igreja, não é ambiente religioso, não é instituição, não é religião nenhuma. O reino de Deus é Cristo em nós, habitando pelo Espírito Santo, reinando na nossa vida. O reino de Deus não está ali, aqui nem acolá. O reino de Deus está implantado em cada um de nós, que foi transformado, tornando-se uma nova criatura em Cristo, com o entendimento transformado pela renovação da verdade, do Espírito Santo em nós. Aí é o reino de Deus. A pessoa vem dizer que eu estava fazendo um desserviço ao reino de Deus, porque eu estava pregando verdades que contraria e condena e reprova o que as pessoas vivem no reino dos homens, que é o reino das trevas. As instituições religiosas, não é reino de Deus. Então, nós precisamos ter inteligência, buscar o conhecimento, irmão. Buscar o conhecimento. E a gente precisa aprender com Jesus. Não tem vida com Deus fora de Jesus. O povo hoje perderam-se do alvo, erraram o alvo e tornaram-se dependentes para a vida com Deus de uma instituição, de um lugar, de um ativismo religioso. Se não tiver isso, eles não têm vida com Deus. Eu perguntei a um certo fanático, adepto de religião, eu disse a ele: meu amigo, se não tiver igreja para tu viver buscando a Deus, tu vai fazer o quê? Como é que tu vai encontrar Deus? Se não tiver igreja para tu ir adorar a Deus, se não tiver igreja para tu buscar a bênção de Deus, se não tiver igreja para tu servir a Deus, estás perdido de Deus. Né? Estás perdido da vida de Deus. Eu disse a essa pessoa religiosa, eu disse aí, porque as pessoas hoje centralizaram sua vida e o seu viver restrita dentro do ambiente igreja. Tudo de Deus
para eles, tem que ser vivido, praticado e buscado no ambiente chamado igreja, onde eles mistificam e vivem uma idolatria ao lugar, e pensando que estão adorando a Deus, pensando que Deus está aprovando, pensando que Deus está ali entre eles, num ambiente onde tem prática pagã, num ambiente onde as pessoas estão apartadas da verdade, num ambiente onde as pessoas estão vivendo dentro do entendimento das trevas, não da luz. Você acha que Deus está aí? Onde as pessoas centralizam a sua vida para com Deus dentro dos ambientes, nos rituais, nos cerimoniais, nos momentos de atividade religiosa. Você acha que é Deus aí recebendo essa manifestação de adoração? É não. Porque não é por esse meio que você vai encontrar, servir e ser aprovado por Deus. Não é aí que você tem a vida com Deus. É isso que o povo precisa entender. Mas o povo hoje tornou-se escravo, dependente de igreja. Por quê? A estratégia do diabo foi colocar a mentira de que o povo precisa de uma igreja para servir a Deus. O povo tem que estar numa igreja para ser de Deus. O povo tem que viver a prática e a formalidade de igreja para ser de Deus. Porque senão não é de Deus. Centralizaram o evangelho como produto exclusivo das igrejas. Ó. Irmãos, isso é muito sério, irmão. As pessoas ficam me criticando porque eu prego a verdade. Mas elas criticam sem o entendimento da verdade. E elas que estão contrariando a verdade, na defesa que elas fazem, não é pela verdade. Elas estão defendendo princípios e valores de suas igrejas. Elas não estão defendendo a verdade do Evangelho, a verdade de Deus. A vida com Deus dessas pessoas só é vivida se tiver igreja. Se tiver atividade, é o ativismo religioso, onde elas estão consagrando e devotando as suas vidas ao legalismo religioso. Não é a Deus. Não é a Deus. O povo é dependente desse ambiente religioso chamado igreja, irmão. O povo está escravizado de manhã, de tarde, de noite. É trabalho todo dia, o dia todo. Tem gente que não tem tempo mais para casa, para a família, para resolver os problemas, porque é igreja, igreja, igreja. Eu encontrei uma pessoa que fiz um pedido a ela de uma encomenda, que ela produz alimentos. E eu fiz um pedido a ela, essa pessoa disse, eu não posso agora não, que eu vou para a igreja. Eu digo, ó, para ir. Deixou de trabalhar para ir para a igreja. Não, porque Deus me honra quando eu vou buscar primeiro o reino dele. Olha onde ela está com a mente dela, o entendimento de Deus. Não é Deus que ensina isso. Não, eu tenho que priorizar a obra de Deus, tenho que priorizar a casa de Deus, tenho que priorizar a vida com Deus. Aonde, irmão? As pessoas estão escravizadas mentalmente. As pessoas estão alienadas dentro de tudo que os homens ensinam para elas viverem nas igrejas, com a mente cauterizada na mentira de igreja, usando o nome de Jesus, usando a ideia de que Deus está ali para te abençoar, de que tu está fazendo para Deus e Deus vai fazer de volta para ti. Olha a barganha que eles fazem. Olha o que eles montam. Olha que heresia. Olha que paganismo. Olha que heresia de perdição. Eles ensinam as pessoas que você tem que priorizar a casa de Deus, a igreja, o ambiente institucional, que eles pregam como casa de Deus essa mentira. Para o povo estar lá. Você tem que priorizar o reino de Deus, é a vida de igreja. Você tem que servir a Deus, tem que priorizar a obra de Deus. Tudo isso é centralizado aonde? Aonde? Igreja, instituição de alvenaria, ambiente religioso, centros religiosos que mistificaram, dizendo que ali é o lugar santo, sagrado, onde Deus se manifesta, onde Deus está para derramar cura, milagre, bênção, poder. Olha para aí, que paganismo. Isso é paganismo ou não? O povo tornou-se com essa mentira escravo, dependente. Não vivem mais para si. Não é para a igreja, porque é para Deus. Eles estão buscando uma vida zelosa com Deus no caminho errado. No entendimento errado. Logo estão vivendo o sacrifício de tolo. Estão consagrando suas vidas como se fosse para Deus, em adoração, em serviço, em vão. Paulo vai dizer isso escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, do versículo 1 ao 4.
Paulo vai orar pelos seus compatriotas israelitas. Paulo vai dizer, eu dou testemunho que eles são zelosos de Deus, eles buscam viver para Deus, mas eles estão fazendo isso com o entendimento errado. Dentro do entendimento deles, e com isso, ele rejeita o meio que Deus estabelece, não aceitando o meio por onde o homem chega a Deus, e eles querem viver uma vida de zelo, de devoção, de adoração a Deus, pelo princípio deles, pelo entendimento deles. E com isso rejeita a justiça de Deus. É o que acontece hoje. É o que vem acontecendo ao longo dos séculos. Porque essa mentira de igreja, de instituição como casa de Deus, de lugar místico como lugar sagrado, para o povo estar buscando e sacrificando a Deus ali, vem sendo pregada ao longo dos séculos. E o povo perdido de Deus, irmão. Irmão, não adianta não, irmão. Não adianta a tua vida honesta, não adianta a tua vida de caridade, não adianta a tua vida de comportamento bonito, não adianta a tua vida de não beber mais, não fumar, não roubar, agora ser um religioso vivendo na prática religiosa. Não adianta tu mudar os costumes seculares, da vida secular, e passar a viver costume religioso, porque nada disso vai te levar a Deus. Nada disso vai te aprovar para ser recebido por Deus. Nada disso vai te garantir justificação, salvação e comunhão com Deus. Nada disso te faz viver para Deus. Irmãos, é preciso conhecer a verdade, irmão. Mas a verdade, para você conhecer, tem que ser pregada. Como vão ouvir a verdade que só estão ouvindo mentira? Como vão ouvir a verdade se estão num ambiente onde a mentira aqui é pregada e prevalece? Como vão ouvir a verdade se eles estão privados da verdade dentro desses ambientes onde eles estão alienados, com a mente cauterizada na mentira, não tendo a verdade de Deus para iluminar o entendimento deles? O povo está escravizado, irmão, dependente de igreja, centralizado, seu ambiente, sua vida, o alvo, o centro da vida com Deus, igreja, igreja, igreja. Perderam-se de Cristo. Jesus é só o nome de comercial para o ambiente. Eles usam o nome de Jesus, falam de Jesus, mas não com entendimento. Confessam que conhecem a Deus, confessam que são de Deus, confessam que estão adorando a Deus, mas as suas obras feitas pelo seu entendimento levam eles a ser reprovados. É o que diz Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras, que são reprovadas pela verdade. Olha para aí, irmão. Isso é muito sério, irmão. Porque o povo hoje foi desviado do alvo. O alvo é Cristo. O alvo é Cristo. O centro é Cristo. O alicerce é Cristo. O fundamento é Cristo para a vida com Deus. Eles foram tirados desse alvo. Para eles, tudo isso é igreja. Igreja. Igreja, igreja. E ai de ti se não estiver na igreja, não é salvo, não é de Deus, não tem como estar vivendo para Deus, porque é isso que eles são ensinados, é isso que é pregado por esses mercenários, falsos profetas, ministros de Satanás, obreiros das trevas, que se denominam homens de Deus, pregando essa mentira dentro desses ambientes de igreja. Homem de Deus, coisa nenhuma. Se fossem homens de Deus, estava compromissado com a verdade. Não dentro dos seus conceitos particular, paralelo, adicionando esses conceitos à palavra. Eles estão adicionando os conceitos dele no Evangelho. Estão anulando o Evangelho para estabelecer o princípio deles dentro de igreja. Não, se você não for batizado no ritual, no cerimonial feito pelos homens dentro das igrejas, você não é salvo. Não, se você não vier para os cerimoniais da ceia, não guardar os cerimoniais, os rituais do batismo, do dízimo, vir para os cultos, a atividade religiosa, você não está servindo a Deus. Você está desviado de Deus, porque você não pode ser de Deus se não estiver numa igreja. Olha que um pastor, um só não, vários pregam.
Mas eu ouvi um pastor pregando, olha o que ele pregou. Os desigrejados. Até porque Cristo não orientou ninguém está dentro da igreja. Cristo nunca pregou, ninguém está dentro da igreja. Então não tem negócio de desigrejado no evangelho. É o termo que eles usam para manipular os simples, para manter preso nas igrejas dele. Porque se você sair, você é desigrejado, é desviado, é rebelde, é revoltado, está longe da bênção de Deus. Olha a mentira, e o povo preso com essa mentira lá dentro. Aí não sai, tem muita gente que não se submete, está vivendo ali constrangido, com medo de ir contra o sistema, de perder a convivência no sistema, de perder a conveniência no sistema, a satisfação do sistema, porque estão viciados, estão escravizados na vida no sistema, e eles se submetem para se manter na formalidade do sistema. Mas eles sabem que não é isso. Dentro deles não é isso que eles querem viver. Estão oprimidos, subjugados, com fardos de servidão imposto pelos homens, dentro da religião, legalismo. Mas olha o que determinados pastores pregam, para manter o povo preso nesse ambiente de igreja, que é uma cilada, uma armadilha de Satanás, não uma verdade de Deus. Isso é mentira do diabo, irmão. Esse princípio de igreja que é apresentado para o povo estar escravizado, como se fosse a vida com Deus dentro delas. Olha o que eles pregam. Olha, os desigrejados que não estão nas igrejas estão separados do corpo de Cristo, porque estão fora do corpo. Espera aí, o corpo de Cristo é alguma denominação igreja? Quem disse isso a você? Olha como eles criam heresias, usando a palavra, pervertendo a interpretação, falsificando o texto e criando a mentira que vai levar você que está vivendo nela a se perder. Aí o pastor estava dizendo, aqueles que estão fora da igreja não fazem parte do corpo, porque estão fora do corpo. Quem disse que o corpo de Cristo, igreja de Deus, é essa tua igreja assembleia? Essa tua igreja batista? Essa tua igreja católica? Essa tua igreja de Mórmon? Essa tua igreja, seja qual for a denominação? Quem disse a você que a igreja de Deus é uma denominação? Quem está dizendo isso a você é o diabo. Com a mentira que ele está usando esses homens para pregar e cauterizar a tua mente, para tu estar preso nesse ambiente. Não, porque quem não está na igreja está fora, desligado do corpo de Cristo. Você não pode ser um membro fora da igreja. Ei, eu sou um membro que forma a igreja. Para que eu seja membro de Cristo, esteja ligado ao corpo, igreja de Deus, não é dentro de uma instituição, é em Cristo. Eu já estou ligado automaticamente. Na visão de Deus, no lado espiritual, eu estou ligado ao corpo. Mas vocês estão vivendo a mentira. Vocês acham que são de Deus dentro da visão ótica, achando que estando dentro dessa igreja, está ligado no corpo, igreja de Deus. É aí que vocês estão perdidos. A igreja de Deus não é nenhuma denominação religiosa. É um corpo místico formado por pessoas que estão em Cristo, que são membros ligados ao corpo, Cristo, que forma a igreja. Onde é guiada pelo próprio Cristo, que é a cabeça dessa igreja. Não, mas os pastores dizem assim, ó, você não... Eu ouvi esses pastores que estão na mídia famosos. Eu ouvi ele pregar e dizer, se você não estiver na igreja, não pode ter comunhão com Deus. Jesus não serve de nada, né, irmão? Jesus não serve de nada, né? Olha para eles anulam Jesus. Eles tiram as pessoas do alvo que é Cristo, para levar as pessoas para essa maldição, no entendimento de igreja, onde as pessoas colocam como alicerce e alvo da fé para a vida com Deus, igreja, lugar, ambiente, onde eles vivem os momentos de satisfação religiosos. E esse pastor estava dizendo que ninguém pode ter ligação com Deus se não estiver na igreja. Peraí, irmãos, tu ainda vive essa mentira? Jesus não é o elo, não é? Jesus não é o caminho, não. Quer dizer que tem dois caminhos que ligam o homem a Deus. O elo que liga o homem a Deus é igreja. Olha o que esses miseráveis, corruptos da palavra de Deus, fazem. Tira vocês do entendimento da verdade. Desvia vocês de Cristo. E vocês dizendo homem de Deus, seguindo, idolatrando, venerando e adorando esses ministros de Satanás, pregando mentira, usando o nome de Jesus em vão,
usando o nome de Jesus, pregando a mentira do diabo. E vocês lá, achando que estão servindo a Deus. O pastor chegar e dizer, esse que diz que é homem de Deus, que é autoridade de Deus, que é ungido de Deus, o cara pregar e dizer, se não estiver dentro da igreja, não tem comunhão com Deus. Porque ninguém pode ter comunhão com Deus se não estiver na igreja. Espera aí, irmão. Teve outro pastor, presidente desses ministérios que é adorado pelo povo, sabe o que ele disse? Cobrando dos membros dele, dos fiéis, dos discípulos dele, ele disse, vocês têm que ser fiel à igreja. Vocês têm que dar a vida pela igreja. Vocês têm que se dedicar à igreja. Vocês têm que jurar lealdade à doutrina da igreja. Isso é heresia, irmão. Isso é heresia. Essa igreja que ele fala é a igreja dele, é a instituição. A doutrina formulada por eles na instituição. Logo, vocês estão sendo induzidos, instruídos, orientados com o entendimento de uma vida com Deus, preso dentro das igrejas, submisso à doutrina de homens dentro de igreja. E Jesus não ensinou isso. Nós temos que ser fiel, não é a igreja. Nós somos a igreja fiel a Cristo. Nós temos que jurar fidelidade e se manter na doutrina, não é de igreja. Nós, como igreja, temos que estar na doutrina de Cristo. Vocês estão entendendo, irmão? A gravidade do ensino maldito que vocês estão vivendo dentro deles sai do meio delas. Sai da direção deles. Sabe por que o povo não está nem aí? Porque isso é ensinamento espiritual. O povo está vivendo a sua vida natural, não está nem aí para o espiritual. O que eles querem é a satisfação, a fábula, a fantasia de que eu estou aqui, Deus está mandando bênção, Deus está dando vitória, Deus está curando, Deus está libertando, eu sou de Deus, porque eu estou vivendo o padrão, a formalidade, os usos e costumes, a vida legalista, o ativismo religioso. Porque é isso que eles são ensinados. Lavagem cerebral, cauterização na mente, alienados pela mentira do diabo pregada por esses homens. Centralizam suas vidas no alicerce de areia. Não vão prevalecer. Grande vai ser a decepção. Então, tudo das pessoas hoje religiosas, o religioso ele centraliza a sua vida na igreja. O religioso ele depende da vida com Deus dentro da igreja. Ai dele se não tiver igreja. Ai dele se for excluído dessa igreja. Ele morre. Porque ele vai se sentir agora sem salvação. Porque a salvação dele não é Cristo. Porque ele não entendeu ainda. Ele não conheceu a verdade. Por isso que ele está preso, aprisionado, julgado e condenado nessa mentira do diabo. Porque ele ainda não teve o conhecimento de Cristo, que é a verdade. Por onde ele vai ser liberto? Para entender e conhecer o caminho para ele ter a vida com Deus. Mas hoje as pessoas escravizam a sua vida, centralizando ela dentro de igreja. Meus amados irmãos, hoje eu fico olhando assim, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Porque eu dei ouvido à tua palavra e fui liberto dessa mentira do diabo, dessas trevas. Hoje eu vejo as pessoas robotizadas, alienadas, histéricas, fanáticas, escravizadas dentro de igreja, vivendo legalismo religioso de igreja, ativismo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É culto disso, é culto daquilo. Não, eu não posso fazer isso agora, eu tenho que ir para a igreja. Primeiro a igreja, primeiro a obra de Deus, primeiro a casa de Deus, primeiro adorar a Deus. Aonde, irmão? Isso é escravidão e tu não sabe. E a estratégia do diabo foi tirar o entendimento das pessoas, tirar as pessoas de Cristo, centralizar dentro das igrejas, aonde acabou a comunhão dos irmãos, porque hoje o povo só pode ter comunhão se estiver dentro de igreja. Você não pode mais congregar, você não pode mais comungar com outro irmão na fé, porque você tem que congregar com o irmão na fé, se estiver dentro do princípio da tua fé de igreja, se estiver sendo membro da tua igreja. Tu só pode congregar se for dentro de igreja. Acabou, meu irmão. A comunhão, a liberdade que Cristo nos dá para viver em comunhão com o outro, para viver na unidade da fé. Porque a fé hoje é dividida por igreja. Cada um tem a sua fé dentro dos padrões de sua igreja. Não é a fé em Cristo. Jesus disse que a igreja, nós,
somos um só corpo. E não há divisão. Porque estamos ligados em Cristo. A minha fé, ela é compactuada, comungada com outro irmão da fé que está em Cristo. Não é uma fé centralizada, comungada de igreja. É em Cristo. A comunhão dos santos não é por meio de igreja. É por meio de Cristo, ligada num só vínculo pelo Espírito Santo. Hoje, essas muitas igrejas, grande é a divisão. Sabe por quê? Porque é o reino dividido. É o reino das trevas. O reino de Deus não está dividido em igreja A, igreja B, denominação, religião. O reino de Deus está em cada um daqueles que creram e se converteram a Jesus. Estamos ligados num corpo, sendo um só corpo. Um só povo. Sem placa de denominação. Mas ligado, batizado por um só Espírito. Ligado pelo vínculo da paz, pela fé em Jesus Cristo. Nós somos o corpo, igreja de Deus. Hoje esse conceito de igreja, onde o povo foi centralizado a viver tudo de Deus dentro dele. Não posso fazer a obra de Deus se não for pela igreja. Tem que ser oficial. Não, essa obra é clandestina. Você não pode pregar o evangelho, você não pode fazer obra nenhuma se não for pela igreja. Pela autorização, permissão do pastor presidente. O povo está tudo centralizado, dentro da bilota, né? Alienados, na bipola, aliás, bipolado, no padrão de igreja, irmão. Isso é maldição, irmão. Isso é maldição. Onde o povo agora não pode mais congregar uma congregação sadia, uma congregação livre, que não é o ambiente, é congregação, é um ajuntamento dos irmãos aonde estiver. Tem que estar dentro da igreja, sobre a regra, a norma e a autoridade dos líderes de igreja. Essa congregação limitada, essa congregação centralizada dentro da igreja, irmão. Hoje, o cristão não é mais fiel a Cristo, consagrando e devotando sua vida a Cristo diretamente. Tem que ter o intermédio da igreja, dos sacrifícios, das penitências. Olha como mudou os preceitos e valores, irmão. Olha a estratégia do diabo para tirar você do princípio da direção da verdade de Deus. Hoje, os cristãos não são mais carta-vivas de Cristo. Porque hoje não é a serviço de Cristo do reino de Deus. Estão a serviço das igrejas, do reino dos homens. Onde eles se caracterizam, onde eles se colocam como propriedade e produto de tal ministério. É notório a gente ver as pessoas se denominando pelos seus ministérios, a característica do seu ministério, propagando e se engrandecendo, se gloriando pelo seu ministério. O que nós devemos propagar e nos gloriar em Cristo é o Evangelho. Hoje, a reunião com liberdade dos cristãos para comungar a fé não tem mais a direção de Cristo, é na direção do líder. Você só pode cultuar, só pode se juntar, só pode congregar se for nas igrejas, com a direção do pastor, viu? Olha, não sai da direção do seu pastor, não. Foi tudo centralizado no homem, dentro do ambiente que o homem criou, na regra do homem, nas normas do homem, nos preceitos dos homens, na autoridade e no domínio dos homens, irmãos. Olha como mudaram os princípios e os valores. Não é? Todos eram iguais. A igreja de Deus, todos nós somos iguais. Não tem maior nem menor. Não tem quem tenha mais autoridade ou menos autoridade. Não tem quem seja ungido, cheio da unção, e outro pouco sem unção. Todos nós, membros do corpo de Cristo, que estamos ligados nele como igreja de Deus, somos iguais, não tem maior nem menor. Mas hoje, dentro das igrejas dos homens, você tem que estar na escadinha. É um maior do que você, outro maior do que o outro maior do que o outro. E a autoridade máxima, o ápice da autoridade, do domínio para você se submeter, não é Cristo, é o pastor presidente, ó. O evangelho era pregado puro, sem contaminação e sem mistura do sistema. Hoje esse evangelho anátema, que é pregado restrito de igreja, por meio da igreja,
com a interferência da igreja do sistema, é um evangelho anátema. É um evangelho contaminado. Irmãos, despertem. Acordem. Eu estou trazendo um assunto muito importante, irmão. Eu não vou ser aprovado pelos religiosos, porque eu estou pregando uma verdade que está condenando eles na vida que eles estão vivendo. Eu não vou ter aprovação de nenhum sistema religioso, porque o sistema não está na verdade, está na mentira. Irmãos, acordem. Despertem em nome de Jesus, irmãos. A verdade de Deus está iluminando o teu entendimento agora. Será que você vai permanecer nas trevas? Vai desprezar a luz pelo amor da tua vida maldita dentro da mentira, achando que está vivendo para Deus na verdade? Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, creia na verdade e se converta. Não endureça o seu coração por o Espírito Santo. Não abra o seu coração para ouvir a mentira do diabo pregada por esses líderes. Dê ouvido ao Espírito Santo, que está falando agora ao teu coração pela palavra que está sendo esclarecida para você. A autoridade para a tua vida, quem tu deve se submeter, não é a pastor dentro de nenhuma igreja, não é a padre nem a papa, não é a sacerdote nem a bispo, não é a nenhum líder religioso. A autoridade da tua vida espiritual é Cristo. A quem tu deve ser guiado é o pastor, que guia a tua vida e a minha. E é a palavra dele que temos que estar atento a ouvir e ser prudente. Analise o que eu estou pregando. Se não estiver dentro do ensino de Cristo, se não for a doutrina de Cristo, me considere como herege. Se eu estiver pregando aqui algo que não condiz com a verdade do evangelho que Cristo pregou, pode me dizer que eu sou herege. Porque se eu estiver pregando fora do evangelho, eu sou um herege. Se eu estiver pregando fora dos princípios que Cristo me ensinou, eu sou um herege. Agora, analisa o que eu estou pregando aqui e o que está pregando o teu pastor que tu está vivendo, instruído, ensinado dentro dessas igrejas. O que tu está vivendo, praticando e servindo como se fosse para Deus. Analisa tudo isso para ver se Cristo ensinou. Irmãos, o meu compromisso é com o reino de Deus. Eu prego com propriedade. Eu não prego o que eu acho que eu entendo. Eu prego a verdade que liberta. A verdade de Deus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Em nome de Jesus, irmão. Eu estou olhando aqui que eu estou no trabalho. Aqui. Estou olhando a câmera, estou olhando aqui a rua, porque é ligado ali e aqui. Trabalhando no meu trabalho secular e levando o alimento, a orientação espiritual para você, fazendo a obra do reino de Deus. Eu não estou aqui fazendo a obra do reino de igreja de denominação nenhuma, porque o reino de Deus não é nenhuma igreja, nenhuma denominação. O reino de Deus está em mim. E eu estou fazendo a obra desse reino, que é anunciar a obra de Deus ao mundo. Cristo, a verdade, o evangelho. Isso é a obra de Deus. Obra de Deus não é culto de igreja. Não é compromisso de trabalho de igreja. Não é legalismo de compromisso de responsabilidade de atividade de igreja. Obra de Deus não é isso, irmão. Obra de Deus é Cristo. E é essa obra que nós temos que levar, divulgar, anunciar e propagar ao mundo. A obra de Deus não é obra de igreja, não é placa de igreja, não é preceito de igreja, não é valor de igreja, não é costume de igreja, é o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus não é a vida de igreja, é o Evangelho, não é a igreja evangélica. É o Evangelho que tem que estar dentro do seu entendimento para iluminar a tua mente. Não é você dentro de igreja evangélica, com a mente cauterizada, aprisionada, dentro da mentira. Você precisa ouvir o Evangelho e crer no Evangelho para ser salvo. Não é estar dentro de igreja escravizada em regra, norma, em trabalho, em sacrifício e penitência, no ativismo religioso para ser salvo. Para você ser salvo é crer no Evangelho, que vai te dar o conhecimento do caminho, da direção, do lugar, do meio, aonde tu vai estar para ser salvo e encontrar Deus. O povo preso, escravizado, irmão. Pode prestar atenção. Presta atenção na sua vida, você que diz que é de Deus, que vive no sistema religioso. Analisa o que tu está vivendo como se fosse para Deus. Analisa o princípio, o valor que tu tem como se fosse de vida com Deus. Analisa o que tu está praticando como se fosse para Deus. Agora eu te peço,
para tu examinar se Cristo ensinou isso. Cristo ensinou alguém a estar dentro de algum ambiente para ser dele, para adorar ele, para servir a ele. Cristo ensinou alguém a viver algum ritual cerimonial como garantia e virtude e mérito para a salvação, para a vida com Deus. Cristo ensinou alguém a viver ritual cerimonial para alcançar bênção ou graça de Deus. Cristo ensinou alguém a estar em culto de manhã, de tarde, de noite, todo dia, o dia todo, adorando e buscando a Deus na casa de Deus. Cristo ensinou alguém a ir para algum lugar como se fosse casa de Deus. Se Cristo não ensinou isso, por que você está vivendo isso? E se você está vivendo isso no engano, você está sendo advertido agora, orientado. A verdade está indo para você. E por que você ainda persiste em manter-se na mentira, ignorando a verdade? Logo você está indo para a condenação, porque não está dando ouvido à verdade, está desprezando a verdade e vivendo a mentira como verdade de Deus. Se Cristo não ensinou nada disso que tu está vivendo e praticando, irmão, a tua vida com Deus, para ser vivida, para ser aprovada, para ter a comunhão com Deus, não é por meio nem dentro de igreja. É viver se negando, guardando a palavra. É viver a palavra de Cristo na tua vida e no teu viver. É aí que tu adora a Deus. É aí que tu é o templo e a casa de Deus. Olha o que Jesus disse. João 14, 23. Quem me ama, guarda a minha palavra. E eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. A morada de Deus não é essa igreja que tu está lá escravizando tua vida, dentro de trabalho e obrigação centralizado nela. Culto de manhã, de tarde, de noite, trabalho, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tu acha que tu está servindo a Deus? A casa de Deus, onde Deus quer habitar na tua vida, no teu viver. Quando tu crê em Jesus e guardar a palavra dele, aí tu vai ser templo, morada e casa de Deus. Essa é a verdade que os princípios do Evangelho nos mostram. Eu vivo com esse entendimento. Eu prego essa verdade. E é por isso que eu estou aqui reprovando e condenando a mentira que vocês estão vivendo, que é pregada por esses líderes falsificadores da palavra, dentro dessas igrejas. A mentira de que a vida com Deus tem que ser vivida dentro de igreja. Tem que estar na igreja para ser de Deus, para adorar a Deus. É a casa de Deus. É o lugar onde você faz a obra de Deus. É o reino de Deus. Tudo isso é mentira. Conheça a verdade e seja liberto. E essa verdade foi levada agora ao seu conhecimento. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça.